na Band News FM. 10:02, Murilo Rocha, bom dia para você. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilão. Bom dia, ouvintes da Band News. Estava aqui ouvindo atento com o Kênio antes, aqui na coluna do Kênio, sobre as questões de condomínio, né, que afetam a vida de todos nós que moramos em prédios, né? Coluna sempre muito elucidativa. Mas, Sinine, Luciana e ouvintes, falar hoje de questões ligadas ao transporte aqui em Belo Horizonte, mobilidade urbana, dois temas importantes. Um deles eu diria que são dois temas aí que a gente, aqui para o Belo Horizontino, ele caminha quase que no campo da utopia, mas que estamos tendo avanços, né? Um deles é aquele projeto de lei 60/2025 que fala sobre o projeto da tarifa zero, né? Outras formas de financiar o transporte público de Belo Horizonte, de maneira que o usuário não pague pela passagem. Esse projeto, ele está na Câmara de Vereadores e ele recebeu um parecer favorável da relatora Fernanda Altué, na primeira comissão da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, foi a primeira análise dele na Câmara, é a relatora do projeto, Fernanda Altué, deu parecer favorável. Hoje, dia 29 de abril de 2025, esse projeto será votado nesta comissão, nesta primeira comissão. O pessoal ligado ao movimento Tarifa Zero e tal, logicamente comemorou essa tramitação, mesmo que nessa mini tramitação, esse pequeno passo que o projeto deu, porque ele é importante, é simbólico, né? É realmente o assunto começando a ser discutido, parou de ser só de ficar naquela coisa de protesto, manifestação, e entrou agora na política, vamos dizer, institucional aqui em Belo Horizonte. Começou a caminhar na Câmara dos Vereadores e hoje ele vai ser votado, então, nesta comissão. Se for aprovado por essa comissão, ele passa por outras comissões ainda antes de ir a plenário. Mas então a boa notícia para quem defende esse projeto, acredita que é possível algum tipo de financiamento que gere, né, esse benefício da tarifa zero. Então é um motivo para comemorar. A relatora Fernanda Altué, do Partido Novo, deu parecer favorável à tramitação desse projeto, dizendo é constitucional. Resumindo o que ela falou, assim, o projeto é constitucional. Isso não quer dizer que o projeto vai ser aprovado pelos vereadores em plenários, talvez nem chegue a plenário, mas na análise da relatora o projeto é constitucional e hoje os demais integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, que na Câmara de Vereadores tem outro nome, mas é equivalente à CCJ, vamos pensar no Congresso, naquela primeira Câmara, hoje eles vão votar a constitucionalidade deste projeto. Se passar, como eu disse, deve passar por mais uma ou duas comissões e depois ser levado a plenário. Ou seja, uma boa notícia aí para quem é a favor, né, desse projeto, quem acha viável. Tem gente que acha que é uma utopia, que é impossível, que não existe almoço grátis, que não tem como, que não fecha as contas. Né? Tem gente que acha que é possível. Alguns defendem que é possível aumentar o número de pessoas que não pagariam a passagem, né? Assim, ampliar essa tarifa zero para o maior número de pessoas, mas não para todo o sistema. Ou seja, o importante, gente, a vitória é que esse assunto está sendo discutido. E num momento importante, quando a Câmara também instituiu lá um conselho, né, uma comissão, para poder discutir aquela questão da reforma do contrato, do modelo de transporte público de Belo Horizonte, as concessões, né, das empresas de ônibus. Então, essa discussão da tarifa zero ocorre junto, né, concomitantemente a essa outra discussão do como vai ser, né, o financiamento aí do transporte público de BH, da renovação das concessões, do contrato de concessão que vence ao final deste mandato, em 2028. Então, é importante essa bandeira e ter entrado agora de forma oficial no Legislativo Municipal. Vamos lembrar que algumas cidades no Brasil, cidade de médio porte, pequeno e médio porte, algumas delas têm a tarifa zero, né? Mas são ainda poucas cidades no Brasil que tem esse benefício, né? Acho que nenhuma grande capital tem a tarifa zero, mas aqui em Belo Horizonte é importante, então, fazer esse destaque, né, dessa vitória, vamos dizer assim, de quem defende esse modelo de tarifa zero. Esse ponto importante. Agora, uma outra informação, e aí uma informação, pelo menos eu não tinha escutado, eu não vou dizer que ela é exclusiva, nem que é um furo, nem nada, mas assim, eu não tinha ouvido falar isso ainda. Então, aqui para quem está ouvindo a Band News, é uma notícia de primeira mão, é que outra utopia belo-horizontina, o metrô de Belo Horizonte, a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, deve dar seu primeiro passo já no ano que vem.
né? A gente recebeu ontem aqui a visita do presidente da Metrô BH, eu e a Sinine conversamos com ele aqui, ele esteve ontem aqui para se apresentar, ele assumiu em janeiro, ele já fazia parte da empresa, mas assumiu a presidência agora em janeiro, o Cláudio, ele esteve aqui, bateu um papo com a gente e deu boas notícias, né? Diante desse cenário que nós somos todos aqui desconfiados, né? Já desiludidos com a questão do metrô de Belo Horizonte, ele deu boas notícias, disse que está avançando com um cronograma mais rápido que o esperado, e provavelmente no ano que vem, vamos lembrar que é 2028 o prazo para a conclusão da linha 2, mas ele falou que no meio do ano que vem, provavelmente eles irão inaugurar a primeira estação do metrô, o primeiro trecho, que seria Nova Suíça, Estação Amazonas, que ainda não existe, essa Estação Amazonas seria criada, né? Então seria aí o primeiro trecho Nova Suíça, Amazonas. Esse primeiro trecho da linha 2 já seria no ano que vem. E também, no início do próximo ano, a extensão da linha 1, né? Até o novo Eldorado. Então, são boas notícias aí do metrô aumentando e a utópica linha 2 aí, que já teve, né? Já chegou a ter uma promessa e tudo, começando a sair do papel. Essa foi a boa notícia. Ele falou sobre a questão das desapropriações, que é uma questão que, né, preocupa. Há 346 famílias, se eu não me engano, que ele falou que estão mapeadas ali no local e estão negociando aquelas indenizações com a mediação do Ministério Público. E segundo ele, já ocorreram 3 reuniões após aquela manifestação que houve ali na linha 2, onde vai ser a linha 2. Segundo ele, depois dali já ocorreram 3 reuniões, e as reuniões foram boas entre representantes aí de pessoas sem casa, e ali os representantes das pessoas que moram ali, e então já está avançando. Agora ele falou de um fato curioso, que depois daquela invasão e com o início dessas reuniões, outras invasões já ocorreram ali e outras pessoas já estão pleiteando também receber indenização. Esse é um problema recorrente no Brasil, né? Então dizer ele que depois que já foram tipo um censo ali para mapear, né? Essas pessoas aqui moram e vão ter direito à indenização. Depois que foi feito isso, outras pessoas já chegaram ali, alegando que também moram e tal. Ou seja, não é tão simples quanto parece, mas ele falou que está avançando essas negociações e que não vai ser um impedimento, que a obra vai sim ocorrer dentro do prazo. Então, essas duas boas notícias falando de mobilidade urbana, né? Assim, e eu falo, são duas coisas que nós somos muito desiludidos, né? Como redução da tarifa aqui de Belo Horizonte, no caso, tarifa zero, e a construção de uma nova linha do metrô, né? Mas eu, na conversa com o presidente do metrô, do metrô BH, né? Eu fiquei realmente, pela primeira vez, assim, eu senti que as coisas realmente estão andando. Posso ter sido iludido, mas eu senti confiança na conversa. Ele está muito otimista, ele tem experiências, o atual presidente da Metrô BH. Ainda bem que tá imagina se exatamente. Mas ele instalou lá aquele VLT lá no Rio de Janeiro, participou da linha 4 do metrô de São Paulo, enfim, alguém que já é do ramo, já tem experiência. E vamos lembrar, né? O que me deixa otimista aí é que há todo um contexto político eleitoral no ano que vem também, né? O governador Romeu Zema tem pretensões, o seu vice-governador tem pretensões, todos os dois estão em campanha já. E imagina, inaugurar uma perninha do metrô, da linha 2 do metrô, né? Seria ideal, seria uma coisa assim, né? Seria muito bom politicamente para eles, eleitoralmente, colheriam frutos. Então, parece que eles estão empenhados aí em fazer esse primeiro trecho do metrô, até para ser, né, essa vitrine eleitoral aí para o governador, vice-governador, secretário de governo, até quem serve o cafezinho no governo de Minas está em campanha, está todo mundo em campanha no governo de Minas. Então acho que, né, inaugurar um trechinho ali seria uma bela vitrine ali para o governo Zema, né, porque é ele quem administra essa concessão dessa empresa, né? Ele teve a cessão aí pelo governo federal, então ele administra essa empresa, essa concessão da empresa Metrô BH, que é hoje, tem por 30 anos aí a concessão dessa linha. Ela tem que fazer a linha 2, vai poder explorar aí o metrô de Belo Horizonte. E depois ele falou de uma nova estação ainda na linha 1, depois Nova Eldorado, né? Avançar até o bairro Beatriz. A própria prefeita Marília Campos, no vez esteve aqui, falou que é viável, que já lá todo, né, assim, já pronto ali o espaço para se fazer essa ampliação.
é possível, ele falou que isso pode vir a ocorrer e quem sabe até a linha 3. Aí essa parte eu não vou entrar porque aí é sonho demais, né? Vamos até a realidade aqui dessa linha 2 que está andando devagar, mas parece que agora, talvez no ano que vem, quem sabe, vamos poder inaugurar aí o primeiro trechinho dessa linha 2. Mesmo que seja só uma estação, parece que ano que vem a gente já vai conseguir visualizar isto. É isso, Sinine, Luciana.